A porteira range toda manhã às 5h30. Não é o vento, é minha mão que empurra o ferro enferrujado, é meu corpo que passa pela abertura, é meu pé que pisa na terra vermelha, ainda molhada de sereno. O som é sempre o mesmo, um gemido metálico que corta o ar quieto do cerrado, um lamento que me acompanha há 3 anos, desde que tudo mudou. Meu nome é José Carlos Ferreira. Tenho 52 anos e uma fazenda de 200 alqueires entre Barra do Garças e Água Boa, no Mato Grosso. Quem me conhece diz que sou homem de poucas palavras. Quem me conhecia de verdade já não está mais aqui. A propriedade que herdei do meu pai carrega as marcas do tempo. Galpões de madeira escura, com telhados de zinco que cantam quando a chuva chega. Currais cercados por mourões tortos, alguns ainda em pé por pura teimosia. A casa grande fica no centro, rodeada por uma varanda que já viu dias melhores. As janelas batem sozinhas quando o vento sopra do oeste, como se a casa respirasse sozinha. Acordo todo dia no mesmo horário, mesmo sem despertador. O corpo acostumou com a rotina. Café preto, sem açúcar, bebido na varanda, enquanto o sol nasce devagar por trás dos eucaliptos. O silêncio é tão denso que posso ouvir meu próprio coração batendo. Às vezes, penso que é o único som que sobrou nesta terra. Ana partiu numa tarde de dezembro, levando nossa filha de 3 anos. Disse que não aguentava mais a solidão, que eu estava me transformando em pedra. Não tentei convencê-la. Talvez ela estivesse certa. Talvez eu já fosse pedra há muito tempo e só ela percebia. Levou apenas uma mala pequena e um olhar que não voltou para trás nenhuma vez. O trabalho se tornou minha única companhia. Conserto cercas que o gado derruba. Planto milho na época certa, cuido das 20 cabeças que sobraram de um rebanho que já foi de 200. Os bichos me conhecem pelo cheiro, pelo jeito de caminhar. Os cavalos relincham baixinho quando me aproximo, como se tivessem pena do meu silêncio. Tem manhãs que acordo e por alguns segundos esqueço. Esqueço que não tem mais risada de criança ecoando pela casa, que não tem mais panela no fogo, que não tem mais ninguém para dizer bom dia ou boa noite. A lembrança volta pesada, como um punho no peito. Hoje é segunda-feira e preciso ir até a cidade buscar ração para o gado. A caminhonete está velha, mas ainda aguenta. 20 quilômetros de estrada de chão, poeira vermelha grudando no para-brisa, música sertaneja no rádio que logo vira chiado. É nos caminhos solitários que a gente pensa demais, que as lembranças vêm sem pedir licença. Se você está gostando dessa história, já se inscreve no canal e curte o vídeo para não perder nenhuma outra. A estrada estava mais seca que o normal para a época. Dezembro deveria trazer as primeiras chuvas, mas o céu continuava limpo, sem uma nuvem que fosse. Diminuí a velocidade quando vi algo estranho na beira da pista. Uma figura pequena sentada embaixo de uma aroeira, como se tivesse desistido de esperar qualquer coisa. Parei a caminhonete uns 50 metros à frente e caminhei devagar. Era uma jovem, não passava dos 18 anos, com o cabelo escuro grudado no rosto suado. A barriga estava visivelmente crescida, talvez uns 6 meses de gravidez. Tinha uma trouxa pequena ao lado e marcas de lágrimas secas na face. Tá precisando de ajuda? Ela levantou os olhos, verdes como a água do córrego depois da chuva. Havia medo ali, mas também uma resignação que me lembrou de mim mesmo. Não tenho para onde ir, disse baixinho. De onde você veio? Cuiabá, apontou para trás. Meu pai, ele me trouxe até aqui e... A voz quebrou, engoliu seco, me deixou. Senti algo se contorcer no peito. Conhecia aquela dor, a de ser abandonado por quem deveria proteger. Olhei para a barriga da menina e depois para a estrada vazia nos 2 sentidos. Como é seu nome? Marina. Marina, você está com sede? Com fome? Ela acenou que sim, tímida. Ajudei-a a se levantar e peguei a trouxa. Era leve demais para carregar toda uma vida. Na caminhonete, ela se encolheu no banco do passageiro, as mãos protegendo a barriga como um escudo. Durante o caminho de volta, tentei entender o que estava fazendo. 3 anos sozinho me ensinaram a não me meter na vida dos outros.
Mas alguma coisa naquela menina despertou um instinto que pensei ter morrido junto com minha capacidade de cuidar de alguém. Você tem família em algum lugar? Perguntei. Só ele. Só tinha ele. A voz saiu embargada. Disse que não tinha condições de me sustentar, nem a mim, nem a criança. Não perguntei pelo pai da criança. Não era hora. Chegamos na fazenda quando o sol já estava alto. Parei na frente da casa e desliguei o motor. O silêncio voltou, pesado como sempre. Marina olhava ao redor com os olhos arregalados, como se tivesse chegado a outro planeta. Pode ficar, disse sem pensar muito. Pelo menos até decidir o que fazer. Ela me olhou como se eu fosse um milagre ou uma armadilha. Eu trabalho, disse rapidamente. Não vou dar trabalho. Sei cozinhar, limpar, cuidar de horta. Marina, cortei suas palavras. Você está grávida. Não vim buscar uma empregada. Não sabia direito por que tinha trazido ela. Talvez fosse a solidão falando mais alto. Talvez fosse a lembrança da minha própria filha, que agora devia ter uns 6 anos e nem lembrava mais da minha voz. Ou talvez fosse simplesmente o fato de que alguns encontros acontecem quando a gente menos espera e mudar o rumo das coisas às vezes é inevitável. Os primeiros dias foram estranhos para nós dois. Marina se instalou no quarto de hóspedes, que há anos só acumulava poeira e lembranças. Ela se levantava cedo antes de mim, e quando eu saía para o primeiro trato com os animais, já encontrava café passado e a mesa posta para o desjejum. Falávamos pouco, frases necessárias, cortesias básicas. Obrigado pelo café. Precisa de alguma coisa na cidade. Deixei feijão no fogo. Mas havia algo no jeito dela se mover pela casa, devagar e cuidadoso, que me lembrava de como a vida pode ser frágil. Ela insistia em ajudar, mesmo eu dizendo que não precisava. Cuidava da pequena horta que Ana havia plantado e que eu deixara morrer. Regava as plantas no fim da tarde, quando o sol já estava mais manso. A barriga crescida fazia com que ela se curvasse de um jeito que me dava vontade de ajudar, mas eu não sabia como oferecer sem parecer invasivo. Uma manhã, enquanto eu consertava a cerca do pasto, ouvi um ruído vindo do curral. Marina estava tentando tirar leite da Esperança, uma vaca mansa que sempre foi paciente com iniciantes. Mas a menina estava nervosa e a Esperança percebia. O balde balançava nas mãos dela, prestes a derrubar o pouco leite que havia conseguido. Caminhei devagar até lá, encostei-me na porteira e observei por um momento. Marina mordia o lábio inferior, concentrada, as mãos trêmulas segurando o balde. Quando percebi que ia derrubar tudo, me aproximei. Posso? Estendi a mão para o balde. Ela olhou para mim, as bochechas vermelhas de vergonha. Entregou o balde sem falar nada. A Esperança é boa, mas ela sente quando a gente está nervoso. Coloquei a mão na lateral da vaca, carinhoso. Tem que conversar com ela primeiro. Mostrei o movimento certo, devagar, explicando como apoiar o balde e como fazer pressão nos tetos sem machucar. Marina observava atenta, as pupilas dilatadas de concentração. Agora você tenta. Guiei suas mãos até a posição correta. Senti a pele macia dos dedos dela, o tremor sutil que ainda restava. Por um momento ficamos muito próximos e senti um cheiro de sabonete barato misturado com o suor honesto de quem trabalha. Assim? Ela perguntou, a voz mais baixa que o normal. Isso. Agora conversa com ela. O que eu falo? Qualquer coisa. Ela só quer saber que você está ali. Marina começou a murmurar palavras soltas para a vaca. Bobagens sobre o tempo, sobre como estava aprendendo a viver no campo. A voz dela foi ficando mais tranquila e o leite começou a sair em jatos constantes. Quando terminou, ela sorriu pela primeira vez desde que chegou. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Obrigada, disse, entregando-me o balde cheio. Você que fez. Naquela tarde, enquanto ela preparava o jantar, ficou cantarolando baixinho uma música que não reconheci. A casa, que há tanto tempo só conhecia silêncio, pareceu respirar diferente. Durante as semanas seguintes, fomos estabelecendo uma rotina. Ela acordava antes de mim e preparava café.
Eu cuidava dos animais e da manutenção da fazenda. À tarde, ela descansava na varanda, uma mão sempre na barriga, observando o movimento dos passarinhos. Às vezes, eu a pegava olhando para o horizonte com uma expressão que eu conhecia bem. Era a cara de quem está pensando se tomou a decisão certa, se vai dar conta de tudo o que vem pela frente. Uma noite, depois do jantar, enquanto ela lavava a louça, perguntei: "Você quer falar sobre o que aconteceu?" Ela parou de esfregar o prato que tinha na mão. Ficou quieta por tanto tempo que pensei que não ia responder. "Meu pai é um homem difícil", disse finalmente. "Sempre foi. Quando minha mãe morreu, há 2 anos, ele ficou ainda pior. Beber, gritar, culpar o mundo por tudo." Pausou, passou a mão na barriga. "Quando descobriu que eu estava grávida, disse que não ia sustentar mais uma boca, que eu tinha que sumir da vida dele." E o pai da criança? Sumiu quando soube. A voz saiu sem rancor, apenas com cansaço. Tinha 17 anos, igual a mim na época. Acho que se assustou. Terminei de secar os pratos em silêncio. Havia dor naquela história, mas também uma força que ela mesma talvez não soubesse que tinha. "Você não está sozinha agora", falei, e as palavras saíram antes que eu pensasse nelas. Marina se virou para mim. Os olhos verdes brilhavam úmidos na luz fraca da cozinha. "Por quê?" ela perguntou. "Por que está fazendo isso por mim?" Não soube responder na hora. A verdade é que eu mesmo não entendia completamente. Talvez fosse porque reconhecia nela algo que havia em mim, a experiência de ser deixado para trás. Ou talvez fosse porque depois de tanto tempo vivendo como se fosse morto por dentro, cuidar de alguém me fazia lembrar que ainda havia vida correndo nas minhas veias. "Porque às vezes a gente encontra as pessoas certas na hora certa", respondi. "E às vezes a gente precisa de uma segunda chance." Ela acenou devagar, como se entendesse mais do que as palavras diziam. Naquela noite, deitado na cama, escutei ela se mexendo no quarto ao lado. Não eram movimentos de insônia, mas aqueles ajustes constantes que uma barriga crescida exige. Por algum motivo, aqueles pequenos ruídos me trouxeram uma paz que não sentia há anos. Foi numa quarta-feira de janeiro que tudo mudou de novo. O calor estava insuportável desde cedo e as nuvens começaram a se formar no fim da tarde, daquele jeito pesado e escuro que anuncia temporal. Marina estava no último mês de gravidez, a barriga já tão grande que ela mal conseguia se levantar da cadeira sem ajuda. Eu tentava convencê-la a descansar mais, mas ela teimava em manter suas atividades. Dizia que ficar parada deixava ela ansiosa. A primeira rajada de vento chegou perto das 6 da tarde. Folhas secas voaram pelo terreiro e os cavalos ficaram inquietos no pasto. Corri para recolher as galinhas e trancar o gado no curral coberto. "Marina, vem para dentro!" gritei da varanda. Ela estava estendendo as últimas roupas no varal, teimosa, tentando terminar antes que a chuva começasse. Uma ventania forte quase a derrubou. "Deixa isso!" Corri até ela e segurei seu braço. "Vem logo!" Mal chegamos na varanda, os primeiros pingos grossos começaram a cair. Em poucos minutos, virou um dilúvio. Chuva que parecia castigar a terra, raios que cortavam o céu escuro, trovões que faziam a casa tremer. Marina estava sentada na poltrona da sala, as mãos apertadas no colo. Percebi que ela estava tensa demais, respirando diferente. "Tá tudo bem?" "Acho que sim. É só que..." Ela fez uma careta e levou a mão à barriga. "Está doendo." Senti o sangue gelar nas veias. "Que tipo de dor?" Como se alguém estivesse apertando por dentro. Respirou fundo, tentando controlar. "Deve ser o nervosismo por causa da chuva." Mas 5 minutos depois, ela gemeu baixinho e se dobrou para frente. "Marina, isso são contrações." "Não pode ser, ainda faltam 2 semanas." Outra contração, mais forte. Ela agarrou meu braço com força, os dedos como garras. O problema era que a cidade ficava a 20 quilômetros por uma estrada de chão que virava lamaceiro na primeira chuva forte. E aquela não era qualquer chuva. Era uma tempestade que poderia durar a noite toda. "Eu vou tentar levar você para o hospital",
disse, tentando manter a calma. Não vai conseguir. A voz dela saiu entrecortada. Essa estrada, com essa chuva, ela estava certa. A caminhonete velha não ia aguentar a lama, e mesmo que aguentasse, seria perigoso demais no escuro, com visibilidade zero. Outra contração fez ela se contorcer na cadeira. Desta vez, ela gritou. Vou chamar alguém, disse, tentando pensar em alternativas. O celular não pegava sinal na fazenda, e o telefone fixo tinha pifado na semana anterior. José Carlos. A voz dela estava diferente agora. Mais grave, mais determinada. Acho que não vai dar tempo. Olhei para ela e entendi. A criança ia nascer ali mesmo, naquela noite, no meio da tempestade. Senti um pânico que não experimentava há anos. Eu que havia nascido e crescido no campo, que lidava com partos de animais desde criança, de repente me via completamente perdido diante de uma situação que era, ao mesmo tempo, a coisa mais natural e mais assustadora do mundo. Eu não sei como, comecei. Você sabe. Marina segurou minha mão com força. Você vai saber na hora. Passei os minutos seguintes preparando tudo o que podia. Água fervida, toalhas limpas, álcool para desinfetar as mãos. Marina andava pela casa entre as contrações, dizendo que movimento ajudava. A chuva continuava furiosa lá fora e a luz oscilava toda hora. Às 10 da noite, ela não conseguia mais andar. As contrações vinham a cada 2 minutos. Ajudei-a a se deitar na cama, tentando lembrar de tudo que havia visto em filmes e programas de TV. Está vindo, ela disse de repente, a voz tensa de esforço. E foi então que a luz se apagou de vez. Na escuridão total, com apenas a luz fraca de uma lamparina de querosene, aquele bebê decidiu vir ao mundo. Marina se agarrava nas minhas mãos, gritando quando a dor ficava insuportável. Eu me ouvia dando palavras de encorajamento que não sabia que conhecia. Você consegue, está quase... Não consigo mais. Consegue sim. Eu estou aqui. Não vou sair daqui. Quando finalmente vi a cabeça do bebê aparecendo, senti uma emoção que não cabia no peito. Com mãos trêmulas, ajudei aquela vida pequena a encontrar seu caminho para o mundo. Era uma menina, pequena, vermelha, gritando com força suficiente para competir com os trovões lá fora. Quando a coloquei no peito da Marina, as duas se olharam como se já se conhecessem de muito tempo. Ela é perfeita. Marina chorava e sorria ao mesmo tempo. Eu também estava chorando sem perceber. Pela primeira vez em anos, eram lágrimas de alegria. A tempestade passou durante a madrugada. Quando o sol nasceu, a luz voltou e eu consegui ligar para a cidade para que uma ambulância viesse examinar mãe e filha. Estava tudo bem, disseram os paramédicos. Melhor do que bem. Enquanto eles faziam os procedimentos, fiquei na varanda observando a terra lavada pela chuva. Tudo parecia mais limpo, mais vivo, como se o mundo tivesse sido renovado durante a noite. Marina me chamou do quarto. José Carlos? Pois não. Obrigada. Por tudo. Olhei para ela segurando a filha, os dois rostos iluminados pela luz matinal que entrava pela janela. Algo dentro de mim, que estava congelado há muito tempo, começou a derreter. Como vai chamar ela? Perguntei. Marina pensou um pouco, olhando para a menina. Esperança, igual a vaca. Sorriu. Porque foi assim que ela chegou, como uma esperança no meio da tempestade. Passaram-se 2 meses desde o nascimento da pequena Esperança. A casa, que por tanto tempo conheceu apenas silêncio, agora vivia cheia dos sons de vida. Choro de bebê, conversas baixas durante a madrugada, risadas suaves quando a menina fazia suas caretas engraçadas. Marina se recuperara bem do parto. Estava mais forte, mais confiante e havia uma luz nos olhos verdes que não existia quando ela chegou. Eu me pegava observando as duas durante o dia. A mãe cuidadosa, atenta a cada respiração da filha, e a bebê que parecia ter nascido sabendo que estava em casa. Não falávamos sobre o futuro. Era como se tivéssemos um acordo silencioso de viver um dia de cada vez, sem pressionar, sem exigir definições.
Mas eu sabia que uma hora ou outra precisaríamos conversar sobre o que vinha depois. A conversa veio numa manhã de março, quando Esperança completou 2 meses. Marina estava na varanda amamentando, o bebê agarrado ao peito, com aquela fome desesperada dos primeiros meses. Eu havia terminado o trato dos animais e me sentei na cadeira ao lado. José Carlos, preciso falar uma coisa. O tom dela me deixou alerta. Conhecia aquela seriedade. Fala. Não posso ficar aqui para sempre. Você já fez demais por nós. Ela não tirava os olhos da filha. Preciso encontrar um rumo, um trabalho, uma vida própria. Senti algo despencar dentro do peito. Nas últimas semanas, sem perceber, havia me acostumado com a ideia de que elas faziam parte da fazenda. Não conseguia mais imaginar a casa sem os sons de Marina cantarolando na cozinha ou Esperança fazendo seus ruídos de bebê. Você tem algum plano? Perguntei, tentando manter a voz firme. Uma amiga da minha mãe mora em Goiânia. Mandei uma carta semana passada. Ela disse que pode me ajudar a conseguir trabalho em casa de família que posso levar à Esperança. Marina ajeitou a filha no colo. Não é muito, mas é um começo. Ficamos em silêncio por um tempo. O vento balançava as folhas dos eucaliptos e as cigarras cantavam seu coro eterno. Era uma manhã bonita, dessas que fazem a gente acreditar que tudo vai dar certo. Mas dentro de mim havia uma tempestade crescendo. Quando você pretende ir? Semana que vem. O ônibus passa na estrada segunda-feira. 5 dias. Em 5 dias, elas iriam embora. E eu voltaria à solidão que havia aprendido a considerar normal. Voltaria aos cafés solitários, às conversas apenas com os animais, às noites longas sem nada além do som do vento e das próprias lembranças. Marina, e se não precisasse ir? Ela me olhou, uma sobrancelha arqueada em dúvida. Como assim? E se vocês ficassem aqui, de vez? As palavras saíram mais rápidas do que eu havia planejado, carregadas de uma emoção que há muito tempo não reconhecia em mim. José Carlos, eu não posso continuar sendo um peso para você. Um peso? Me inclinei para a frente na cadeira. Marina, vocês não são peso coisa nenhuma, vocês são... Parei, procurando as palavras certas. Vocês trouxeram vida para esta casa. Esperança havia terminado de mamar e agora olhava para mim com aqueles olhos ainda sem cor definida que todos os bebês têm. Marina a colocou no ombro e começou a dar tapinhas nas costas até ela arrotar. Você não entende, ela disse sem me olhar. Eu não posso continuar dependendo da sua bondade. Preciso ser capaz de cuidar da minha filha sozinha. Quem disse que seria sozinha? Agora ela me olhou direito. Havia surpresa ali, mas também medo. O que você está dizendo? Levantei da cadeira e caminhei até a grade da varanda. Lá embaixo, no pasto, as vacas pastavam tranquilas. Os cavalos bebiam água no cocho que eu havia consertado na semana anterior. Tudo parecia tão normal, tão igual a milhares de outras manhãs. Mas dentro de mim, algo fundamental estava mudando. Estou dizendo que... Me virei para ela. Estou dizendo que vocês podem ficar para sempre, como família. Marina ficou muito quieta. Esperança havia adormecido no seu colo, a cabecinha pequena encostada no ombro da mãe. José Carlos, você mal me conhece. Conheço você há 4 meses. Vi você crescer aqui, vi você se transformar de uma menina assustada numa mãe corajosa. Vi você cuidar desta casa como se fosse sua. Vi você dar carinho aos animais. Vi você trazer vida para um lugar que estava morrendo. Pausei, tentando colocar em palavras sentimentos que nem eu entendia completamente. E você me viu também. Me viu do jeito que eu sou, fechado, difícil, marcado pelo que passou, e mesmo assim ficou. Fiquei porque não tinha escolha. Tinha sim. Poderia ter ido embora a qualquer momento depois que a Esperança nasceu. Poderia ter me pedido para levá-las na cidade, para arranjar alguma coisa por lá. Mas você ficou. Marina estava chorando baixinho agora, tentando não acordar a filha. Eu fiquei porque aqui me sinto segura, me sinto em casa. Então por que quer ir embora? Porque tenho medo. Medo de quê?
de você se cansar de nós, de um dia acordar e perceber que não quer mais duas estranhas na sua vida. A voz dela tremeu. De me acostumar com isso tudo e depois ter que partir mesmo assim. Caminhei até ela e me ajoelhei ao lado da cadeira. Coloquei as mãos nos braços da poltrona, de um jeito que ela ficasse entre meus braços, protegida. Marina, olha para mim. Ela levantou o rosto molhado de lágrimas. Você não é estranha, e a esperança também não é. Vocês são a melhor coisa que aconteceu nesta fazenda em anos. Respirei fundo. Eu estava morto por dentro quando você chegou. Morto de verdade. Acordava todo dia sem motivo, trabalhava por pura teimosia, vivia porque parar de viver dava mais trabalho. Toquei delicadamente o rostinho de Esperança, que dormia alheia à conversa que estava definindo seu futuro. Você me ensinou a acordar de novo, a ter motivo, a lembrar que a vida pode ser boa, mesmo depois de tudo que a gente perde. E se não der certo? E se der? Marina ficou me olhando por um longo tempo. Esperança se mexeu no sono e fez um barulhinho que nos fez sorrir. Seria como uma família de verdade? Ela perguntou, a voz ainda insegura. Seria exatamente uma família de verdade, com casamento no papel e tudo? Com casamento no papel, no cartório, na igreja, onde você quiser. Ela sorriu pela primeira vez na conversa. E você tem certeza? Certeza mesmo? Marina, eu nunca tive tanta certeza de uma coisa na vida. Foi então que ela se inclinou e me beijou. Um beijo suave, carinhoso, que sabia a leite materno e a esperança. Quando nos separamos, Esperança havia acordado e nos olhava com curiosidade, como se soubesse que algo importante tinha acontecido. Então a gente fica, Marina disse. Vocês ficam. E foi assim, numa manhã qualquer de março, que 3 vidas solitárias se juntaram para formar algo novo. Não foi um milagre, não foi magia. Foi apenas a decisão corajosa de 2 pessoas machucadas pela vida de tentar novamente, de acreditar que ainda havia tempo para ser feliz. O casamento foi numa tarde de junho, no quintal da fazenda, embaixo da aroeira grande que meu avô havia plantado 50 anos atrás. Não teve muitos convidados. O padre da cidade, 2 vizinhos, o cartorário que veio até aqui para dar legalidade ao amor que já existia há meses. Marina usava um vestido branco simples que havia comprado na cidade, e eu vestia a única roupa social que ainda me servia. Esperança, com 4 meses agora, ficou no colo da Dona Maria, nossa vizinha mais próxima, que não parava de fazer gracinhas para a bebê durante toda a cerimônia. Quando o padre perguntou se eu aceitava Marina como esposa, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, para sempre, minha voz saiu mais firme do que havia sido em anos. Aceito. E quando Marina disse aceito também, com aquele sorriso que havia me conquistado aos poucos, dia após dia, senti que a fazenda inteira suspirou aliviada, como se a terra também tivesse estado esperando por esse momento. A festa foi pequena, mas calorosa. Dona Maria trouxe um bolo de fubá que estava uma delícia. O vizinho João apareceu com a sanfona e tocou músicas antigas que me lembraram da minha infância. Marina dançou comigo no terreiro, devagar, enquanto o sol se punha por trás dos eucaliptos. Feliz? Perguntei baixinho enquanto dançávamos. Mais do que eu achei que um dia poderia ser, ela respondeu. Naquela noite, depois que todos foram embora, ficamos na varanda observando as estrelas. Esperança dormia no seu berço improvisado, feito com uma caixa de madeira que eu havia forrado com tecido macio. Marina estava encostada no meu ombro, e eu sentia o cheiro do sabonete que ela usava misturado com o ar fresco da noite. Sabe o que eu estava pensando? Ela disse. Quando eu era pequena, minha mãe sempre dizia que Deus nunca fecha uma porta sem abrir uma janela. Eu nunca acreditei muito nisso. Pausou. Até agora. Sua mãe era uma mulher sábia. Era. Suspirou. Acho que ela teria gostado daqui, deste lugar de você. Ela criou uma filha forte. Tenho certeza de que ficaria orgulhosa. Marina se aconchegou mais perto. José Carlos? Obrigada por me ensinar que às vezes vale a pena confiar.
Ficamos em silêncio, ouvindo os grilos cantarem e o vento sussurrar entre as folhas. A lua cheia iluminava o pasto, e no coxo d'água, 2 garças bebiam tranquilas. Tudo parecia em seu lugar certo. Os meses que se seguiram trouxeram mudanças que eu jamais imaginaria. A casa ganhou vida de maneiras que havia esquecido que existiam. Marina plantou flores na entrada, organizou os móveis para criar mais espaço, pintou as paredes dos quartos com cores que traziam alegria. Esperança crescia saudável e esperta, sempre sorrindo quando me via chegar do trabalho. Reformamos o quarto menor para ser o dela, com um berço de verdade que compramos na cidade e cortinas amarelas que Marina costurou à mão. Nas paredes, ela colou desenhos de animais da fazenda, cavalos, vacas, galinhas, que havia recortado de revistas velhas. A fazenda também mudou. Com Marina me ajudando na administração, ela tinha uma cabeça boa para números, conseguimos organizar melhor as finanças. Vendemos algumas cabeças de gado na época certa, reformamos as cercas que mais precisavam e até conseguimos comprar algumas novilhas jovens para aumentar o rebanho. Você sabia que a fazenda pode render muito mais? Marina disse uma tarde, mostrando-me uns cálculos que havia feito. Se a gente plantar mais milho na várzea e diversificar com alguns porcos... Desde quando você entende de fazenda? Perguntei, impressionado com os números no papel. Desde que ela se tornou a minha casa também. Sorriu. E desde que descobri que tenho uma filha para criar. Esperança estava no colo dela, brincando com um chocalho feito de uma lata com grãos de feijão dentro. Quando me viu olhando, me estendeu os bracinhos pedindo colo. Oi, papai, Marina disse, fingindo que era a Esperança falando. Quer brincar comigo? Papai. A palavra me acertou como um soco no peito, mas um soco bom, que aquece em vez de doer. Peguei a menina no colo e ela imediatamente agarrou meu dedo com aquela força surpreendente que bebês têm. Papai, repeti baixinho, experimentando como soava. Gostou? Marina perguntou. Gostei muito. À medida que a Esperança crescia, nossa rotina ia se ajustando. Marina acordava para as mamadas da madrugada, mas eu também levantava para fazer companhia. Ficávamos conversando baixinho na cozinha, bebendo chá, enquanto ela amamentava. Às vezes Marina adormecia na cadeira, e eu ficava ali, segurando as duas, sentindo o peso gostoso de quem tem pelo que zelar. Durante o dia, enquanto eu trabalhava no campo, Marina cuidava da casa e da pequena Esperança. Mas sempre que possível, ela vinha comigo até o pasto, a filha amarrada no peito com um pano. Era bonito ver como os animais reagiam à presença delas. Os cavalos se aproximavam para cheirar a bebê, mansos e curiosos. As vacas levantavam a cabeça quando Marina passava, como se a cumprimentassem. Ela vai crescer amando este lugar, Marina disse uma vez, observando Esperança estender as mãozinhas para tocar no focinho de um bezerro. Igual a mãe, respondi. Uma noite de setembro, quando Esperança já tinha 8 meses e começava a ensaiar as primeiras tentativas de ficar em pé, Marina me fez uma pergunta que mudou o rumo das minhas reflexões. José Carlos, você alguma vez pensa na Ana e na sua filha? Eu estava consertando uma bota na varanda e as mãos pararam no meio do movimento. Havia meses que não pensava na minha vida anterior. Tão completamente Marina e Esperança haviam preenchido o vazio que existia dentro de mim. Às vezes, respondi honestamente. Por quê? Porque acho que você deveria tentar encontrá-las. Levantei os olhos da bota. Marina, escuta só. Sua filha deve ter uns 6 anos agora, né? Ela merece saber que tem um pai que se transformou num homem melhor. E você merece a chance de pedir perdão, de mostrar para a Ana que você mudou. E se elas não quiserem me ver? E se quiserem? Passei semanas pensando na sugestão de Marina. Parte de mim tinha medo de mexer em feridas que pareciam cicatrizadas. Mas outra parte, a parte que havia aprendido a ser corajosa novamente, sabia que ela estava certa. Em outubro, com a ajuda de um investigador particular em Cuiabá, consegui encontrar Ana.
Ela morava numa cidade pequena do interior, trabalhava como professora e havia se casado novamente. Minha filha, Isabela, estava bem, estudando, crescendo saudável. Escrevi uma carta. Não foi fácil encontrar as palavras certas para explicar tudo o que havia acontecido, tudo que eu havia me tornado. Falei sobre Marina, sobre esperança, sobre como havia aprendido a ser pai novamente. Pedi desculpas por ter sido o homem que fui e perguntei se poderia ao menos conhecer a mulher em que minha filha havia se transformado. A resposta veio 3 semanas depois. Ana dizia que ficara surpresa com a carta, mas que podia sentir sinceridade nas minhas palavras. Disse que Isabela sempre perguntava pelo pai e que talvez fosse hora de ela conhecer essa parte da sua história. Mas deixou claro, seria apenas um encontro, sem pressões, sem expectativas além de permitir que pai e filha se vissem. O encontro foi marcado para um sábado de novembro, numa praça da cidade onde Ana morava. Marina insistiu em ir comigo, com esperança no colo. Você não precisa passar por isso sozinho, ela disse. Somos uma família agora. Enfrentamos as coisas juntos. Quando vi Isabela correndo pela praça, meu coração quase parou. Ela havia herdado meus olhos escuros, mas tinha o sorriso da mãe. Era alta para a idade, cheia de energia, curiosa sobre tudo. Você é meu pai? Perguntou diretamente, sem rodeios. Sou, respondi, a voz meio embargada. Por que você foi embora? A pergunta me acertou em cheio, mas eu havia me preparado para ela. Porque eu era um homem triste e assustado, que não sabia como ser pai. Mas aprendi. Olhei para Marina e Esperança. E agora eu sei. Passamos a tarde toda conversando. Isabela me fez milhares de perguntas sobre a fazenda, sobre os animais, sobre como era minha vida agora. Quis saber se Esperança era sua irmã de verdade, e quando eu disse que sim, ela pediu para segurá-la no colo. Ela é pequenininha, disse cuidadosa, mas é fofa. Ana observava tudo de longe, os olhos atentos, mas não hostis. No fim da tarde, ela se aproximou. Você mudou mesmo, disse, mais como constatação do que como elogio. Mudei. Para melhor, espero. Isabela pode visitá-lo nas férias, se ela quiser. E se a Marina concordar? Olhei para minha esposa, que sorriu e assentiu. Claro que concordo. Isabela é bem-vinda sempre. Na volta para casa, Marina segurava minha mão enquanto eu dirigia. Esperança dormia no banco de trás, no bebê conforto que havíamos comprado especialmente para a viagem. Como você se sente? Marina perguntou. Completo, respondi. Pela primeira vez na vida, me sinto completo. Mesmo sabendo que Isabela talvez nunca me veja como mãe. Mesmo assim, você não precisa ser mãe da Isabela. Basta ser quem você é. A mulher que me ensinou a amar novamente, que trouxe vida para a nossa casa, que me deu coragem para procurar minha filha. Marina apertou minha mão. Eu te amo, José Carlos. Eu também te amo. E era verdade. Um amor que havia nascido devagar, construído dia a dia, alicerçado na confiança mútua e no cuidado cotidiano. Um amor que não tinha pressa, que não fazia barulho, mas que era sólido como a terra vermelha da fazenda. Dezembro chegou com as primeiras chuvas da estação. Esperança completou 1 ano e fizemos uma festinha pequena com os vizinhos. Ela havia começado a dar os primeiros passinhos cambaleantes e toda vez que conseguia dar mais de 2 passos seguidos, batia palminhas para ela mesma, orgulhosa. Isabela veio passar o Natal conosco. No início estava tímida, mas logo se encantou com a fazenda. Ajudou-me a tirar leite das vacas, aprendeu a montar a cavalo e se transformou numa irmã mais velha, carinhosa e protetora. Pai, ela disse uma noite, enquanto observávamos as estrelas na varanda. Posso vir morar aqui quando crescer? Você pode vir quando quiser, pelo tempo que quiser, respondi. Esta sempre será a sua casa. Na virada do ano, fizemos uma pequena celebração no terreiro. Soltamos alguns fogos que sobraram do São João, bebemos cidra e ficamos abraçados, esperando a meia-noite chegar. Quando os sinos da igreja da cidade tocaram distantes, anunciando o ano novo, Marina me beijou.
Feliz ano novo, meu amor. Feliz ano novo. Olhei ao redor. Marina no meu braço, Esperança dormindo no berço portátil, Isabela sonolenta na cadeira, a casa iluminada e cheia de vida, a terra que havia aprendido a amar novamente. 2 anos antes, eu era um homem vazio, sem propósito, vivendo apenas por teimosia. Agora era pai, marido, fazendeiro com planos para o futuro. Tinha uma família que havia escolhido e que me havia escolhido de volta. A transformação não havia sido mágica nem instantânea. Havia sido construída dia após dia, gesto após gesto, escolha após escolha. Marina me ensinou que amor não é só sentimento, é decisão. É decidir ficar mesmo quando é difícil. É decidir cuidar mesmo quando cansa. É decidir confiar mesmo quando dói. E Esperança me ensinou que nunca é tarde para começar de novo, que dentro de todo homem endurecido pela vida ainda existe a capacidade de se maravilhar, de se emocionar, de ser terno. Hoje, quando acordo às 5:30 da manhã e empurro a porteira enferrujada, o som não me parece mais um lamento, é um cumprimento, um bom dia que a fazenda me dá. Quando piso na terra vermelha molhada de sereno, sinto que pertenço àquele lugar e que aquele lugar pertence a mim. O silêncio ainda existe, mas agora é um silêncio cheio, cheio de promessas, de planos, de amor que cresce devagar, mas cresce sempre. Marina estava certa naquela primeira conversa que tivemos na varanda. Deus nunca fecha uma porta sem abrir uma janela. Às vezes, a janela demora para aparecer. Às vezes, ela vem de um jeito que a gente não espera, através de pessoas que chegam quando menos esperamos. Mas quando a janela se abre, entra luz suficiente para iluminar toda uma vida nova. E a minha vida nova tem nome. Tem nome de Marina, de Esperança, de Isabela. Tem nome de família, de recomeço, de esperança que renasce mesmo quando a gente já havia desistido de esperar. A terra vermelha do cerrado não mudou. Os eucaliptos continuam balançando com o vento, as cigarras cantam no calor e o céu ainda se enche de estrelas toda a noite. Mas eu mudei. E às vezes é só isso que precisa mudar para que tudo se transforme. O coração de quem olha, o jeito de quem vive, a coragem de quem decide apostar mais uma vez no amor. Meu nome é José Carlos Ferreira. Tenho 54 anos, uma fazenda no Mato Grosso e uma família que me ensinou que nunca é tarde para aprender a ser feliz. E toda manhã, quando a porteira range às 5:30, eu sorrio, porque sei que do outro lado da cerca me esperam mais um dia de vida de verdade, mais um dia de amor que vale a pena viver.